Seja bem-vindo de volta ao canal Escola da Comunicação. Estamos aqui com a Ana Lúcia Espina, idealizadora da Escola da Comunicação, desse canal que você está fazendo parte. Ela é doutora em Ciências Médicas, também apaixonada pelo tema da comunicação. Apaixonada. E vai a fundo e vai trazendo pra gente esse conteúdo que ela absorve, que ela estuda. E de uma comunicação que não necessariamente seja só estética, né, Adson? Acho que a comunicação em todos os detalhes que abrange a vida, né? E até sinto mais a vontade de falar com ela, porque não tenho medo de errar, porque é uma coisa que ela fala, ensina muito claro pra gente. Então eu não tenho medo de errar porque eu estou com ela. Adoro a frasezinha, só erra quem faz, né? E é exatamente isso. A comunicação o tempo todo, a gente corre riscos e são desses riscos que a gente vai falar e talvez, muito mais do que falar de um lugar da perfeição, falar de um lugar de se esculpir, de se aprimorar e esse trabalho com a consciência dos nossos detalhes comunicativos. Essa é a intenção, né? Perfeito. Então hoje que completa 8 meses de canal, a gente vai trazer dois tópicos para falar sobre o que realmente tem mais chamado a atenção das pessoas, as pessoas têm mais buscado soluções a respeito. Perfeito. O primeiro deles é, sim, o medo da comunicação, a própria. De se expor em qualquer lugar, né? Exatamente. Primeiramente, eu penso que esse medo, Adson, ele vem de uma situação pouco conhecida para nós mesmos, que é a maneira como a gente se expressa. Então, a gente conhece pouco de como nós chegamos para o outro, como o outro nos vê, quais as características ou quais as saídas que eu posso ter em termos do meu enredo comunicativo, daquilo que eu quero levar. Eventualmente as pessoas têm muito medo de dar o branco, temido branco, e se der um branco, se você souber sobre o que você está falando, você pega um próximo gancho, ou mesmo virar para o seu público e falar assim, nossa, me deu um branco aqui, né? As pessoas têm medo daquilo que vão perguntar, e se ela não souber, na era da comunicação, a gente não tem como saber tudo. Então, o medo está associado a gente achar que quando a gente se expõe, a gente vai perder o nosso valor. E porque quando eu estou aqui com você, Adson, e se eu sentir algum traço comunicativo seu, que me exclua um pouco da comunicação, ou que eu interprete como algo que não está conectivo, é mais fácil eu conseguir me recolher e ficar na minha, ou ficar mais te escutando mais do que falando. Quando as pessoas estão em público, todos os medos, tudo aquilo que está dentro de nós parece que é proibido da gente expressar. De fato, a nossa realidade interna, na maior parte das vezes, é muito mais complexa e pior que a externa. As pessoas nem veem a gente, né, o público nem está tão crítico assim como a gente imagina que ele esteja. Se a gente vê um público muito crítico, quanto mais crítica eu sou, mais eu acho que esse público é crítico. E quando a gente está em público, se a gente percebe que não criou conexão, e pode acontecer, às vezes você vai falar sobre o mesmo tema para grupos diferentes, um grupo te abraça, outro grupo não está tão aí. No fim das contas, a gente precisa ter um pouco de estratégia para isso. É por isso que a gente traz aqui o canal, para falar dessas estratégias, para falar muitas vezes a gente tem que continuar com esforço interno, apesar de não estar legal. As pessoas que vão bem, elas continuam apesar das dificuldades, não é que com elas tudo dá bem, dá certo o tempo todo. Então a comunicação tem isso também, da gente se sentir angustiado, muitas vezes não se sentir tão incluído para o outro, mas continuar ali com a elegância, eu digo, de uma comunicação que não seja agressiva, que não seja uma comunicação que se esquiva ou que deixa na mão do outro. Só que para isso a gente tem que conhecer quem a gente é, né? Então, eu gosto muito, vai ter um dia que nós vamos falar só sobre empatia, né? Opa. E eu gosto muito da história de que empatia, meu conceito de empatia não é me colocar no seu lugar, mas é tentar te perceber, só que eu só consigo te perceber bem se eu me percebo bem. Eu não tenho como te dizer coisas que eu não percebi nem em mim ainda. Eu não tenho como dizer ou melhorar ou criar conexões com você se eu não dei um tempo para perceber quem eu sou. Eu falo que a comunicação é uma das formas mais interessantes de autoconhecimento, de saber como nós somos,
de saber como nós filtramos nossos medos, nossas angústias, como nós chegamos ali fora, né? E muitas vezes é exatamente isso que a gente não sabe fazer. Então a gente quer fazer bonito, mas parece que tem que deixar a gente de lado para fazer esse bonito. Não, pode estar tudo junto. É entender que faz parte da nossa humanidade uma comunicação que não tem que ser perfeita o tempo todo, mas que tenha que ser a nossa comunicação. A partir dessa autorização e aprimorando os pontos que a gente pode aprimorar, porque também não adianta ter uma conexão cheia de hesitações ou de falta de segurança, que isso não vai dar certo. Mas a partir do momento que a gente entende como a gente pode se explorar um pouquinho mais, o que tá bom, o que não tá, o tímido pode ser tímido, a timidez influencia, mas não precisa definir a pessoa, tudo isso cria na gente uma boa conexão. E o que a gente sempre fala aqui é que não adianta só pensar nisso, tem que verbalizar. Certeza. E é interessante, dois pontos que me veio à mente do que tudo você falou, foi que um dos grandes inimigos, nós mesmos, pelo fato de a gente se criticar e de repente parece que tudo é muito maior porque é a gente que está fazendo. Isso. E o outro do conteúdo em si, o próprio domínio do conteúdo. Então acho que eu vi que a mistura dessas duas coisas realmente causa aquele medo, né? Então realmente para mim é uma coisa assim, se eu não domino o conteúdo, não tenho o que faça, eu não vou me sentir à vontade. Se eu domino já é um grande passo. Isso, e o conteúdo dominado não é aquele conteúdo de eu ter que passar o que está no livro para a pessoa, é assim, como eu interpretei. O conteúdo ele vai ser bacana quando ele é transformado, quando a informação é transformada em conhecimento. Se eu virar para você e falar 3.837.442 pessoas, você nem lembra no final que número que eu falei antes, e isso não vai ser relevante. Mas se eu puder falar para você que uma grande parte das pessoas, ou mais de 3 milhões de pessoas, se dispuseram a estudar comunicação, se eu te contar como eu interpretei aquilo, aí o conteúdo ele passa a ter uma valia através do Adson. Porque senão, Adson, a gente não precisa daquele comunicador falando, o livro diria pra gente. Então o comunicador ele tem que ser interessante no sentido de traduzir a informação, como eu transformei essa informação em conhecimento. Senão ele não precisava estar fazendo esse processo intermediário. Exatamente, e aí entra também aquele ponto que você falou da empatia, de se colocar no lugar da pessoa e saber como ela poderia absorver melhor. Exato. Isso tudo, nossa. E perceber o outro, perceber o seu público, se você vai chegar com algo, com um conteúdo que está muito elevado e seu público não vai pegar, ou se você chega muito da reinvenção da roda, mas e se eu tenho um público misto? Aí você fala, você diz, você verbaliza. Gente, eu vou rever alguns conceitos porque eu acredito que seja importante para alguns aqui, mesmo que para outros seja um conceito já consolidado. A gente verbaliza isso, a gente não fica tentando, o que eu faço agora? E um dos maiores medos está na antecipação, porque as pessoas ficam antecipando desgraça. Em vez de estudar, eu brinco, a vida acontece onde a gente coloca atenção, né, Adson? E muitas vezes, em vez das pessoas colocarem atenção no conteúdo, no estudo, como eu vou fazer umas perguntas lá na escola da comunicação, vou ligar para alguém me assessorar, a pessoa fica paralisada no medo. E daí ela está usando o tempo dela para colocar atenção no medo. Se a gente alimentar o medo, ele vai ser maior do que a expressão comunicativa. Aí trava tudo mesmo. Outro ponto então, Ana Lúcia, que também é uma questão, ainda mais no mundo corporativo, Tá. Porque não envolve a questão do medo da comunicação, mas o fato de a comunicação não ser efetiva. Então é o famoso ruído na comunicação. Tá. Como lidar com isso e como as pessoas podem estar atentas para minimizar o ruído, porque no mundo corporativo isso atrapalha muito nos processos. Muito. Adson, eu digo sempre que a gente vai criando termos e palavras para entender quebras na comunicação ou quebras no processo. Então eu diria que o ruído na comunicação, ele é uma quebra no processo comunicativo, que ocorre muito no mundo corporativo, mas que pode ocorrer dentro da casa da gente também. Você pode dar um recado para um filho seu que não se cumpra, você pode dar um recado para uma ajudante que não continua com o seu marido, você pode combinar alguma coisa e você acha que ele entendeu direito e ele não. Então, o maior motivo desse ruído da comunicação acontecer, eu acredito, pelo mapeamento, pelo meu trabalho também dentro do mundo corporativo, é que aquilo que é claro na minha cabeça, eu estou achando que é claro na sua também. Então, por exemplo, um ruído de comunicação que aconteceu.
Talvez eu até tenha dado esse exemplo, mas eu acho que é muito legal esse exemplo. Eu estava trabalhando com uma equipe, aí o diretor para a América Latina falava: não, Ana, a gente travou uma parceria importante com o pessoal e o pessoal não está cumprindo essa parceria e tal. E eu comecei a perceber que tinha um ruído. E qual era o ruído? Cada um interpretava essa parceria de uma forma. Aí, como eu estava fazendo um trabalho com eles, eu falei: então vamos parar todo mundo e cada um vai escrever o que é parceria para vocês. E aí, eu não preciso nem te dizer que a gente estava em quase 20 pessoas, quase que para cada um era um conceito. Então, o termo não estava alinhado. Então, o diretor falava: gente, vocês precisam cumprir a parceria. E as pessoas diziam: mas a gente está cumprindo. Porque para elas a parceria era isso, era a empresa ser parceira. Mas para o diretor era assim: cadê a contrapartida do cliente nessa parceria que não tinha sido alinhada? Então, para o diretor talvez tivesse muito na cabeça dele evidente que para os outros estava, e não estava. Então, o ruído na comunicação às vezes parece que é aquele ruído do celular, né? Não é esse o ruído. Chama-se ruído na comunicação porque os termos não estão claros. Não está tão claro para um como para outro. Uma mesma palavra pode ter conceitos diferentes. E o maior problema do ruído na comunicação é que as pessoas sempre acreditam que foi com o outro. Porque para mim está tão claro que quem teve o ruído foi você. Mas eu não entendo que se eu não quiser ruído, eu tenho que checar. Eu tenho que falar: Adson, está feita a nossa parceria? Então, qual é a nossa parceria? Vamos conferir? Então, vamos pegar essa mesma palavra. Aí, a hora que você confere, que você fala assim: não, eu vou conversar com você no vídeo, a gente vai fazer isso, aquilo, e todo o arsenal de coisas maravilhosas que você faz para que o canal esteja no ar, a partir do momento onde isso está instituído, ficou claro um conceito. Pode ainda assim ter ruído e a gente estar disponível para resolver esse ruído. O problema é que quando existe o ruído, muitas vezes a pessoa fala: foi ruído de comunicação, o Adson, não, vamos dizer, no caso, não foi claro, não absorveu, então o problema é dele, não é meu. Então, a partir do momento que eu coloco como sendo do outro, eu só estou aumentando o ruído, porque ninguém tem a intenção de querer que a coisa seja um problema. Ah, mas a pessoa é corpo mole. É a sua interpretação, pode só ser o jeito dela de ser, ela ficou intimidada de pedir uma revisão daquele roteiro, daquela situação. Então, nós temos muito menos palavras do que sensações. Então, uma palavra como parceria, por exemplo, ela denota milhões de possibilidades. Isso tem que ser conferido para saber se na cabeça de todo mundo está igual. Do contrário, uma quantidade imensa de ruídos pode acontecer. E aí, sempre vai parecer que a culpa foi do outro, porque na minha cabeça estava tão claro. Mas então, é interessante, tem que visualizar, e acho que o ponto que eu gostei que você mencionou é do acompanhamento. Que acaba a gente lutando contra o tempo e o tempo não permite que a gente se comunique efetivamente e acaba que já, para bom entendedor, a minha palavra basta. Não. E acaba que não fica claro, e quem sofre com isso é quem mesmo não se dedicou ou não pensou: deixa eu checar, deixa eu acompanhar. Exatamente. Por exemplo, só para a gente fechar, é muito comum numa reunião de feedback algum gestor chegar para alguém da equipe e falar: você precisa melhorar na comunicação. E ele acredita que ele foi eficaz. Mas só o que a gente trata de assunto aqui na Escola da Comunicação, quer dizer, melhorar no quê? Em qual aspecto? Em qual aspecto? Às vezes a pessoa começa a falar mais, mas ela já está falando mal. Então ela vai fazer mais daquilo que já não está bom. Então, o que é? Às vezes nem o gestor sabe colocar isso em palavras. Por isso que exatamente isso. Muitas vezes a gente está, né, eu como consultora estou dentro da empresa trabalhando esse laço comunicativo para uma comunicação sistêmica, para aquilo que eu chamo de uma comunicação onde existe uma rede de coerência mínima, porque é fácil de não ocorrer. É fácil de não ocorrer. Perfeito. Então é isso, gente. Obrigado pela participação, Obrigada. A atenção de vocês, e muito obrigado, Ana Lúcia, por nos trazer novamente esses aspectos e nos lembrar dos pontos fundamentais que fazem com que realmente a comunicação... É um monte de assunto, né? E por isso que a gente montou um pequeno curso com 4 etapas aí nos vídeos, que vão ser nossos vídeos próximos, que serão vídeos sobre um curso de comunicação. A gente vai dar pequenos toques sobre o desempenho comunicativo, a autopercepção, e aí formatado em ferramentas. Essas ferramentas que a gente usa no mundo corporativo aqui, fresquinha para vocês. Perfeito. Muito obrigado. Eu é que agradeço.